Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Uras, presidente da Associação dos Ex-Alunos do INSEAD. Estamos aqui com vários voluntários aqui na reunião, o Rodrigo Salles, nosso diretor de clubes e eventos, a própria Patrícia, que é nossa líder do clube de career, o Henrique Oliveira, que vai ser o nosso novo líder aí de Young Alumni, o Raço, que é o nosso líder do comitê de ética, né? E vários insiders aí proeminentes, tá? Obrigado aí por participar. Eu vou colocar aqui a apresentação e vocês me falam aí quando vocês estiverem vendo a minha tela aqui para fazer aqui uma apresentação inicial, tá? Share. Já dá para ver. Estão vendo a minha tela? Legal. Então vamos lá. Bom, o primeiro aviso que eu queria colocar, né, é que a gente está promovendo aí mais um Random Dinners, né? Vai ser no dia 19 de maio. Amanhã terminam as inscrições, né? Colocamos algumas fotos aí, é um evento aí de grande sucesso, né? Normalmente a gente mistura gente aí de turmas de MBAs diferentes, de cursos diferentes, do Master in Change, PGAs, né? E é um negócio muito legal, é um evento descontraído, a ideia é promover networking e, sobretudo, entretenimento, né? Têm sido eventos bacanas, estimulamos aí todo mundo aí a participar. Temos, além do Random Dinners, mais um evento ainda no mês de maio, né? A gente vai estar trazendo aí o Eduardo Samara. O Eduardo Samara, ele é Managing Director do GIC. Eu não lembro exatamente o que significa a sigla, mas é o Fundo Soberano de Singapura, né? E é interessante ver uma visão de alguém de fora, né, que pensa. Primeiro, o Fundo Soberano pensa diferente, né? E alguém pensando no país, pensando no Brasil, numa ótica de 50 anos, né? E não nos prazos aí de 5 a 10 anos que a gente costuma pensar. Então, vai ser um almoço no Cantalupe, né? Já está bem concorrido aí, e a gente acha que vai ser bem legal reunir todo mundo aí para a gente conversar com o Eduardo, né? E aí a gente também está preparando aí um evento, né? Que foi o nosso flagship event do ano passado, que é a degustação de vinhos. Vamos fazer de novo lá do Barleta, né, que fica colado na Gran Cru dos Jardins. Rodrigo Salles está aí organizando aí com carinho e logo a gente divide aí os detalhes aí com todos vocês, tá? Eu vou passar a palavra para a Patrícia, para ela se apresentar o evento de hoje, e também apresentar aí o outro palestrante que está conosco, né? Mas antes disso, eu queria só falar algumas palavras, né? Por que esse tema aí de competência das lideranças, né? E as competências aí do hoje, né? São importantes, né? A gente está vivendo aí um mundo que a gente está chamando de VUCA, né? Que é o volátil, incerto, né? Uncertain em inglês, né? Complexo e ambíguo. Então, as necessidades aí do que a gente precisa aí de um líder mudam, né? Então, a gente antes pensava muito em lucro, a gente está pensando agora em impacto, a gente pensava muito em competição, e agora a gente fala em cocriação, né? A gente pensava muito em comando e controle, agora se fala de colaboração e evolução. E se falava muito de expectativa, né, com relação a desempenho, né, conformidade com algo que era esperado, e agora a gente fala muito de autenticidade, de plenitude. Então, a Patrícia e o Sérgio vão discorrer aí sobre as competências aí da liderança, que a gente precisa no hoje, não é nem no amanhã, né? E vamos falar um pouco do que mudou, né, do que está mudando, né, e o que a gente precisa mudar para sermos bons líderes. Tendo falado isso, passo a palavra aí para a Patrícia. Patrícia, por favor, apresente aí o tema, apresente vocês dois e me diga aí quando eu tenho que projetar a tua apresentação. Tá bom. Gente, muito bom estar vendo vocês, vários rostos aqui que eu estou reconhecendo daqui de longe. Para quem não sabe, a gente está testando, né, Uras, aqui o remoto. Então, há um ano eu estou baseada nos Estados Unidos, mas continuo aí servindo como voluntária, trabalhando junto com o Uras e o pessoal do IAB, como sempre, e com o maior prazer, né?
Então, como parte aí do nosso clube de carreira, nossos eventos de carreira, a gente pensou em alguns temas e convidei, e o Rodrigo também trouxe a ideia da gente convidar o Sérgio Pisa, que é um colega meu de turma do INSEAD, nós fizemos o MCCC, que hoje é chamado Master of Change, no INSEAD juntos. Somos colegas e vizinhos no Brasil, super importante. E a gente ficou pensando em um tema e a gente trouxe esse desafio para vocês de que a gente sempre fica falando, né, Future of Work, o futuro da liderança, e como se estivesse uma coisa longe, distante. E esse futuro não é futuro, né? Uma boa parte do que a gente fala que é futuro já está acontecendo, né? E parece que às vezes a gente fica, né, vivendo, jogando para frente coisas que a gente deveria estar fazendo hoje, né? Então foi aí uma provocação. Até a Nicole falou: mas vocês não erraram, não? Não são os desafios de amanhã? A gente não, Nicole, não acaba com a graça do nosso título aqui, são os desafios de hoje mesmo, né? Então, só para quem não me conhece, né, eu sou Patrícia Gibin, eu trabalho como coach de carreira e coach executivo há muitos anos, trabalho também como diretora de Career Service do INSEAD há bastante anos, com Raço, Uras, Carla e todo mundo. E também atendo aqui nos Estados Unidos, eu estou trabalhando como advisor para executivos se levam em transição, como especialista em Networking Executive Search. Por que em Executive Search? Porque no passado, para quem não me conhece, eu trabalhei como sócia de empresas de Executive Search, focada na contratação de executivos para Private Equity Venture Capital, tanto para investidas quanto para os fundos, tá? E também tive uma passagem bastante interessante para testar o mundo aí de startups, onde eu fui diretora de Talent Acquisition de uma unicórnio brasileira, tá? Então, esse é um pouquinho de mim. Vou falar um pouquinho do Sérgio, o Sérgio foi um executivo de grandes empresas, ele foi CHRO de grandes empresas, como a Klabin e Laboratórios Axê. Você me corrige se eu falar alguma besteira, Sérgio, estou falando de cabeça, hein? Hoje ele tem a consultoria dele, que é uma consultoria também de liderança, e ele atua como conselheiro de empresas e de comitês de pessoas também. Além disso, o Sérgio escreveu um livro, que depois ele pode falar mais do livro para vocês, mas eu acho que ele vai até trazer algumas passagens, alguns cases, talvez, do livro para vocês, em complementação aí à minha introdução, na qual eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí em liderança, trazendo até um pouco do que eu estou escutando aqui nos Estados Unidos também, que às vezes chegou, às vezes ainda não ficou tão quente no Brasil. Bom? Você quer falar do... A gente falou, Uras, como vai ser a dinâmica das perguntas? Não, basicamente a gente vai fazer aqui duas apresentações, né? Então a gente vai falar como se fosse um pouco teoria, a Patrícia primeiro, depois um pouco prática, o Pisa vai ilustrar um pouco em casos práticos o que a Patrícia colocou. E aí depois a gente vai abrir para perguntas, né? E a ideia é que vocês coloquem as perguntas no chat e eu vou agrupando e colocando as perguntas, distribuindo as perguntas para os dois, tá? Então essa é a dinâmica que a gente pensou, tá? Patrícia, eu vou projetar a tua apresentação. Tá bom. Consegui? Vocês estão vendo a apresentação? Não, Não eu está vejo. apresentando? Não, tá na mesma folha
fonte. Então, eu vou dar share e vou share de novo. Tá bom. Então, quando você vai começando, achando ela, eu vou começando, para a gente ganhar tempo. Então, eu vou colocar alguns temas aqui, sem Agora sim? Sim, pode colocar aí nos primeiros slides, pode ir passando. Eu vou colocar, então, alguns temas aqui, sem pretensão de dar resposta, e até pedindo a colaboração de vocês no chat para algumas das reflexões que eu vou fazer, tá bom? Então, pode passar, Auras, aí é só a introdução. Então, o que eu pensei em trazer e é um pouco... Isso até tem um pouco a ver com o meu próprio propósito e o meu próprio modelo mental. Eu faço muito essa analogia velho e novo o tempo inteiro, tá? Então, fazendo aí, partindo desse meu modelo mental, eu estou indo para o antigo aqui, que até o Uras falou, e vindo do modelo que a gente já viu que, né, a validade venceu, que é o modelo de comando e controle, que ele estava muito atrelado aqui com o período da Revolução Industrial, né, onde a gente tinha as organizações hierárquicas, ou seja, a gente começou a construir as organizações hierárquicas com os diversos níveis, né? As tomadas de decisão passaram a ser cada vez mais top-down, gerou um aumento de consumo, então, né, o consumismo, e uma visão de produtividade, né? E daí eu coloquei, depois a Nicole, a gente vê como que a Nicole distribui para vocês essa apresentação, porque essa apresentação está cheia de hyperlinks para vocês, com várias fontes, tá? Então, aí tem um filme que eu adoro, que é a foto do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, é um filme que me influenciou muito, e se eu gosto tanto de história, eu acho que esse é um dos filmes que me influenciou. Eu quis colocar esse trecho, porque aí a gente tem a figura do supervisor de linha de produção, então eu acho que isso aí fala muito da questão da produtividade, da massificação, da Revolução Industrial e da história da hierarquia, né? Quem quiser depois assiste o videozinho todo, porque mostra o presidente, mostra a linha de produção, tem acho que uns 4 minutinhos de vídeo, tá? Vamos passar para frente. Só que, assim, a gente fala que esse modelo é antigo e que esse modelo expirou, né? Mas a gente fica com a questão assim, mas qual que é o modelo novo, né? E daí tem uma porção de modelos, né? Quem nunca ouviu falar um desses nomes? Quer passar, Auras? Então, eu listei alguns aqui para a gente. Liderança servidora, liderança situacional, liderança transformadora, liderança adaptativa, liderança autêntica, liderança ágil, liderança consciente, liderança humanizada e liderança regenerativa, que foi o último que eu aprendi, gente. Esse aqui é novo aqui nos Estados Unidos e o pessoal tem falado muito do regenerative leadership, né? Então, o que acontece? Eu acho que, assim, não sei para vocês, mas eu acho que até esse monte de modelos e nomes, ele às vezes na palavra, né, no inglês, um pouco, ele cansa, ele é overwhelming, né? Porque a gente mas e agora? Qual que é o modelo? O que é? O que eu acho que está acontecendo? É que vários desses modelos, e que eu deixei novos, entre aspas, porque vários deles não são novos, a liderança servidora, que a gente fala até hoje, e até ela tem sido resgatada, é um modelo de 1970, tá? Então, né, não tem muita novidade aqui, mas a gente pode ver que tem algumas características em comum nesses modelos, nessas ideias que vêm surgindo desde então. Então, por exemplo, que características em comum que esses modelos têm? Adaptabilidade, flexibilidade, transparência, empatia, uma visão mais de longo prazo, a colaboração, o bem comum, né? Aí fazendo analogia ao nosso próprio INSEAD, né? Que fala muito do Force for Good, né? E o impacto positivo. Então, acho que esses são alguns dos temas que estão permeando vários desses modelos, né? O Uras até fez uma provocação no começo falando de VUCA. Em vez de trazer o VUCA,
eu trouxe um modelo que chama Kenevin, né? Que escreve aqui, eu pus até como fala para vocês aqui no rodapé. Esse modelo é um pouco o modelo do VUCA, mas ele divide o ambiente, ou o mundo, ou o trabalho, em 4 quadrantes, onde você tem o simples, o óbvio, eles renomearam até para clear, eu acho, se não me engano, esse quadrante. Depois você tem o que é complicado, você tem o complexo e você tem o caótico. O que acontecia com aquele modelo comando e controle? Ele funcionava muito mais para um mundo onde a gente poderia aqui classificar como simples e óbvio e talvez o complicado, onde era mais previsível, né? Onde, se a gente fizesse daquele jeito, grande chance há de que a gente conseguiria um resultado. Mas o que acontece no mundo onde a gente não conhece, né? Então, aqui é o mundo complexo, onde a gente não sabe o que a gente não sabe. Essa é uma frase, o Sérgio sabe disso, muito que um professor nosso do INSEAD falava, né? Ele falava, you don't know what you don't know, né? E é isso que a gente vive hoje. Então, pega a pandemia, ninguém de nós tinha vivido uma pandemia. Pega o que está acontecendo com a tecnologia, né? Hoje a gente tem aí a inteligência artificial, né? Sem precedente. E a gente não sabe, né? E se a gente não sabe, adianta a gente ir pelo modelo tradicional, pelo modelo DEAR, ou falando tipo, eu sei as respostas, eu, enquanto líder, sei as respostas. Não, porque é absurdo, você não sabe as respostas, né? Então, acho que é por isso até que também, quando eu coloco lá a Revolução Industrial e ainda a gente fala da Revolução Industrial 4.0, eu gosto, mas não amo a história da gente se identificar como vivendo a Revolução Industrial 4.0, porque eu acho que, nesse sentido, ela delimita um pouco esse modelo novo que a gente está querendo formar. Né? Então, ela vai jogar a gente para o modelo antigo, ao invés de estar jogando a gente para o modelo novo. No livro da Revolução Industrial 4.0, do Klaus Schwab, do World Economic Forum, eu fui procurar lá, vendo se ele fazia alguma menção da gente poder estar vivendo uma outra era. E daí tem uma frase dele que, se vocês procurarem, ele vai falar: se a gente andar neste caminho, provavelmente a gente pode estar vivendo um novo renascimento. E eu acho que está muito mais, não sei se é novo renascimento, se é uma outra era que a gente está vivendo, mas eu acho que, para mim, o novo renascimento é muito mais appealing com essa nova liderança do que a Revolução Industrial 4.0, né? Vamos passar? Então, o que eu queria, e aqui eu convido vocês, essa liderança que a gente está vivendo hoje, na falta de um melhor nome, eu estou chamando ela de liderança colaborativa. E liderança colaborativa porque o comando, vamos trocar o comando, né, de comandante pelo líder, né, e o controle pela colaboração. Então, é um pouco isso que eu estou fazendo, na falta de um melhor nome. E essa liderança colaborativa, ela tem, eu acredito que ela tem alguns pilares. Colaboração, tá? Então, acho que quanto que a gente tem escutado colaboração, colaboração, e agora cocriação, tudo, né? Então, sem dúvida, esse é um pilar. O outro pilar que a gente vem escutando muito e que essa liderança está inserido é o propósito, né? Então, o que entra nesse propósito? São os valores, é o impacto positivo, né? É um bem comum. Então, acho que aí também a história do propósito, por mais que às vezes a gente fale, porque essas coisas, quando elas vão virando mainstream, vão cansando a gente. Mas eu acho que, e até eu, enfim, uma parte muito grande do meu trabalho é falar sobre propósito, é ajudar executivos e empresas a buscarem e identificarem o seu propósito, e às vezes até eu me canso disso, mas eu acho que esses sim são pontos que vieram para ficar. Então, não há dúvida que colaboração, cocriação e propósito, sim,
vieram para ficar. Um outro que é bem abrangente, que eu coloquei aqui, é comunicação. E o que eu queria... o que eu estou envelopando dentro de comunicação? Eu estou envelopando, por exemplo, uma comunicação aberta e honesta, que é o Open Honest Communication, né? Aí pode estar, óbvio, transparente, que a gente falou no slide anterior, a autenticidade, mas eu acho que tem esses dois itens que são super importantes, que é uma escuta, né, que é a capacidade de ouvir, e daí vocês podem escutar até o tema de escutativa ou de presença, né, que são níveis ainda mais profundos da escuta, e a empatia, né? Aí outras coisas que entram, por exemplo, importar-se, né, que é o care do inglês, eu acho que tem muito, e é o importar-se genuíno também, acho que entra aí, tanto envelopando algumas coisas dentro desse ponto de comunicação. O outro que eu acho que é um ponto realmente super importante, pós-pandemia, ficou mais importante ainda, é a questão do bem-estar, e eu escrevi bem-estar de uma forma ampla, para que ele entre dentro de saúde, tanto mental, física, como um ponto que é muito pouco explorado ainda nas organizações, que é a parte espiritual, e a segurança psicológica, que a gente já vem escutando esse termo, esse jargão há mais tempo. Acho que dentro de bem-estar entra tudo isso. Esses últimos dois, eu até ia colocar em uma corzinha, um cinza mais claro, porque eu ainda não sei se eu estou 100% fechada aí no que eu estou chamando esses, e é um pouco para a gente debater. Se quiserem escrever no chat, podem escrever para contribuir. Tem alguma coisa nesse pilar da liderança colaborativa que eu acho que é de mindset. Então, por isso que eu escrevi o negócio do growth mindset, que é de todos, e principalmente do líder, entender que ele vai estar sempre aprendendo, né? Então, por isso que eu escrevi do growth mindset, do aprendizado contínuo, e deixei aí esse como um possível pilar, né? Então, acho que a gente não vai mais deixar de ter que se reinventar os nossos negócios e cada vez mais, né? E um último, que é um tema, assim, que eu acho que vem muito, eu não sei se ele é um tema, um pilar por si só ou não, mas é que eu escuto tanto isso, que é a questão da confiança. Então, não sei se essa questão da confiança a gente pode colocar dentro da colaboração, dentro da comunicação, ou se ela por si só é um ponto, mas eu quis trazer ela aqui como um ponto importante, porque eu tenho escutado muito isso. E essa liderança colaborativa, ela não vai funcionar se não tiver confiança. E eu vejo aqui boa parte dos executivos realmente tendo grandes desafios na parte de estabelecer confiança nesse novo cenário, nesse mundo VUCA, ou nesse cenário de mundos complexos e às vezes até caóticos, né? Como a gente viveu na pandemia. Tá? Então, aí para vocês comentarem e a gente trocar uma ideia, ou aí via chat ou no final da apresentação. Vamos seguir, Uras? Que eu estou trazendo duas fontes para vocês. Uma, eu acho que grande parte das pessoas deve ter visto, mas saiu há pouquinho tempo e o relatório é bem denso, não sei se deu tempo de todo mundo olhar. Foi o relatório Futuro do Emprego, do World Economic Forum, onde eles mapeiam aí, na verdade é meio misturado, porque eles mapeiam skills cognitivos com engajamento, com ética, que são aquelas corzinhas que vocês estão vendo no gráfico, mas o que é mais relevante disso tudo é que entre os 10 itens que a gente vai ter que fazer a requalificação, porque aqui as palavras que estão sendo usadas é requalificação e upskilling. Eu não sei nem como que que a gente está traduzindo o upskilling no Brasil. Então, aqui só se fala de reskilling e upskilling.
Então, por exemplo, olha lá, a curiosidade, aprendizagem ao longo da vida, que é o lifelong learning, autoconhecimento, empatia e escutativa estão entre os 10 focos maiores de reskilling para a gente fazer entre 23 e 27. Isso é bem importante, né? Eu acho que bem importante vindo de uma fonte como o Fórum Mundial. Outras realidades, porque aí a gente vem a brincadeira de novo do negócio, né? Se é tendência ou realidade. Para mim é tendência. Então, são os empregos verdes, que são todos os empregos, as vagas e tudo que gira em torno do tema da sustentabilidade, e aqui eles chamam de green jobs, e social jobs, que são os empregos sociais, são todas as posições e os trabalhos relacionados à educação e à saúde. E esses empregos sociais, por isso que eu falo, não é novidade, né? Porque a pandemia já foi, né? Que esses segmentos vêm ganhando mais destaque do que foi antes, do que foram antes da pandemia. Então, acho que os green jobs e os social jobs, acho que é super importante, e eu realmente vejo uma busca muito forte, ativa por esses setores, tá? Um outro ponto interessante que o relatório traz é o etarismo, então a questão de diversidade de idade, que é uma questão que a gente vai cada vez mais olhar, então a gente tem mais gente de mais idade e as pessoas vão ficar mais tempo ativas e no mercado de trabalho. Seguir? Dá uma acelerada. Uma outra fonte, e essa é uma fonte que eu acho que vale a pena ser consultada para vocês, essa aqui, o IDG, é uma iniciativa global, tá? Sem fins lucrativos e que funciona na base do open source, tá? Onde várias pessoas do mundo inteiro se uniram para falar o seguinte: se a gente tem os SDGs e eles são tão importantes e a gente está tão atrasado, a gente não vai conseguir se a gente não mudar internamente as pessoas. Então, criaram os IDGs, que são 23 skills em 5 dimensões: ser, pensar, relacionar, colaborar e agir. Então, na falta de uma linguagem comum, ou ansiando uma linguagem comum mundial, que todo mundo fale qual que é o modelo, qual que é a linguagem da liderança, quais são os skills, quais são as competências que a liderança tem que ter, esse grupo, essa iniciativa fez esse trabalho, vem desenvolvendo esse trabalho, e esse trabalho é um trabalho completamente disponível para quem quiser consultar, quem quiser utilizar e quem quiser colaborar. Então, convido vocês, aí na apresentação tem os links, tem um vídeo, e daí vocês têm os hubs. Eu faço parte tanto do Hub Brasil, como do Hub South Florida e do Hub daqui dos Estados Unidos, da iniciativa. E é legal porque tem várias instituições, várias escolas, o INSEAD ainda não, mas eu estou tentando fazer o INSEAD se juntar à iniciativa, várias escolas de negócio e vários acadêmicos. Então, Otto Scharman, Daniel Siegel, Robert Keegan, Jennifer Garver-Berg, são 2 professores que eu sigo muito, estão junto com vários outros acadêmicos e pessoas do mercado como um todo. Tá? Então, vale a pena checar e vale a pena se alguém estiver buscando uma referência sobre quais são esses skills e qual que é esse modelo de liderança do futuro. Passar auras para o último. Aqui só o último para a gente fechar e para o Sérgio trazer aí as histórias dele reais com esses temas. Outras realidades e tendências, acho que nem preciso falar, trabalho híbrido já é realidade, e a questão é que ele tem que ser claro e intencional, então a gente tem que deixar essas regras um pouco mais claras e saber o porquê que a gente está fazendo as coisas. Novas relações de trabalho, então uma tendência aqui muito forte aqui nos Estados Unidos é o trabalho fracionado, que chama fraction work, e que é diferente do interim, diferente do advisor. Se alguém quiser saber, depois me pergunta.
Outro ponto importante, a gente falou da questão de diversidade com idade, mas a questão é que a gente vai ter cada vez mais gerações trabalhando juntas, e isso vai exigir muito dos líderes. E, inclusive, hoje, a geração milênio e Z já está no mercado de trabalho, e até 2025 ela vai ser quase 50%. Então, assim, exige muito das outras gerações, do baby boomers e até da geração X, para como trabalhar com a geração Z que está entrando no mercado. Outra tendência que eu vi foi a inclusão aqui do belonging, que é o conceito de pertencimento ao tema de diversidade. Outra questão muito grande que vem fruto desse trabalho híbrido do mundo pós-pandemia, que é a paranoia da produtividade. Novos modelos de avaliação, já que a gente está falando de novos modelos de liderança, a gente vai ter que avaliar as pessoas, os times, de maneira diferente e remunerar de maneira diferente. Outra coisa que eu acho que é importante é o que a gente chama de corporate ladder, que são é a escada corporativa, fruto daquele modelo mais hierarquizado, né, de organização, já que as organizações estão tendendo a serem menos hierárquicas, e talvez o que a gente esteja buscando seja outras coisas além do que era antigamente com carreira, que a gente visava muita promoção. Então, quem sabe não é agora, a gente não está visando mais crescimento, mais propósito, outras coisas entram aí. E óbvio que eu não preciso dizer que é a questão da inteligência artificial, que aqui só se fala em inteligência artificial, e ela vem para, né, mexer com todos. Eu acho que, assim, se a gente falou que a pandemia mexeu, né, com tudo, agora a bola da vez para entrar no nosso quadrante lá de complexidade, no modelo Canevin, é a inteligência artificial, porque ela vai ser disruptiva, ela vai, né, ser disruptiva com a liderança, com o trabalho e com todas as indústrias, né? Então, é isso. E daí a gente volta aí nas perguntas no final, e agora o Sérgio vai complementar um pouco aí essas ideias e trazer exemplos da vida real. Obrigada, gente. Bom, obrigado a todos, obrigado, Patrícia. Eu não tinha escutado esse renascimento e eu gostei muito disso, porque eu sou daqueles que acho que a gente está no melhor momento da história para construir algo melhor. Se a gente pegar todas essas histórias de evolução dos conceitos de liderança, a gente vê que conforme vai evoluindo, ou conforme vai ficando mais complexo, não sei se é evolução, mas conforme vai ficando mais complexo, por mais inteligência artificial, por mais tecnologia, por mais analytics que surja, quanto mais isso surge, na verdade, mais importante fica o valor das pessoas, e pessoas no sentido bem amplo, né? Não é a pessoa trabalhador ou colaborador, é a pessoa no seu sentido amplo, né? Quando ele vai para o trabalho, ele é uma pessoa, não é só um trabalhador. Então, acho que esse renascimento traz essa questão e se a gente combina isso com a complexidade que tem, onde o modelo de gestão de cultura com a questão do trabalho híbrido e remoto está em xeque, da questão da gestão de carreira está em xeque, seja por causa do trabalho remoto, seja por causa das multifacetas dos colaboradores, em função de diversidade, de idade, de muitas outras questões relacionadas ao que as pessoas buscam, o que as pessoas querem. Então, acho que a gestão de cultura está complicada, a gestão do engajamento está muito complicada, as ferramentas que a RH tradicionalmente tem parecem que não servem mais, como avaliar um cargo, como fazer uma remuneração, ou como comunicar com as pessoas. Quer dizer, a gente hoje está com o modelo de gestão e essas ferramentas de RH estão num momento crítico e muito rico, porque a gente está entrando naquele que a gente não sabe que não sabe, onde é o espaço do novo.
É porque o que eu sei que eu sei, ou o que eu sei que eu não sei, não é novo. O novo está no que eu não sei que eu não sei. Então, vai surgir um novo e a gente está fazendo parte disso. Acho um momento rico da história. Então, a questão da complexidade do renascimento eu vejo como grandes oportunidades e destaco aí o papel da questão, a questão da pessoa. Só que aí vem a questão do líder. Bom, se o líder não tem aquelas ferramentas todas ao seu lado, se o mundo é complexo, é multifaceta dos colaboradores, né? Bom, o líder ele tem que ser líder, ele mesmo tem que ser a sua ferramenta. Então, o que eu acho importante na construção dessa ferramenta? Eu vou contar uma história real, só que sempre real, né, de acordo com a minha interpretação do real, então o meu real, eu faço só essa ressalva, mas é uma história muito atual e que eu acho que ilustra bastante todas as questões do modelo de gestão de complexidade em uma situação onde uma empresa multiplicou seu valor de mercado de forma substancial nesse momento, nos últimos anos, né? E está muito preparada e forte para os próximos muitos anos. Então, o que aconteceu nessa empresa? Primeiro, ela tinha um modelo de gestão de unidade de negócio, né? Várias unidades de negócio, uma empresa verticalizada. Cada etapa da sua cadeia de valor era um negócio. Então, nessa empresa, a floresta era um negócio, a transformação da floresta em celulose era outro negócio, a celulose transformar em papel, em bobina de papel, era o terceiro negócio, o quarto negócio pegava a bobina de papel e transformava em embalagem. E eram 4 negócios, todos com seu P&L, e a discussão era, bom, esse negócio vale menos, esse negócio vale mais, esse aqui prejudica a margem, aqui, se a gente soma tudo, esse aqui é o único que tem margem mais interessante, vamos investir só aqui. Quando, assim, e o que eu vou falar parece ovo de Colombo, quando o CEO da empresa traz somente um conceito, né, muito óbvio, que era a gente, para maximizar o todo, tem que prejudicar alguma das partes. Então, ele criou um outro contexto, né? Se eu quisesse maximizar o todo, e a venda de papel é onde estava a minha lucratividade, o meu negócio de embalagem, ele ia perder rentabilidade, porque eu ia vender todo o papel, ela não ia ter papel, ia ter que comprar papel no mercado mais caro para fazer a sua embalagem. Mas você manter a embalagem te ajudava, no momentos que você não tinha possibilidade de venda de papel, você mesmo transformar em caixa e vender o papelão. Então, ela te dava uma possibilidade para lidar com oscilações de mercado, ao mesmo tempo que ela possibilitava que você produzisse papel 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se você não vendesse, não vendesse o papel, você poderia você mesmo converter e vender papelão. Então, quando essa nova lógica criou-se o quê? Um novo contexto. Quando você cria um novo contexto, as pessoas entendem a lógica do negócio, você pode falar numa aspiração. Você pode falar numa aspiração onde a empresa vai chegar, você está falando de propósito, ou visão, ou aspiração, como você quiser. Você está falando, bom, a gente trabalha aqui porque a gente está construindo isso. Então, se eu sei o porquê, eu já dei um grande passo. Agora, bom, eu sei o porquê, agora eu preciso saber o que eu tenho que fazer, né? Qual é a minha parte nisso tudo? E se eu entendo como minha parte se conecta com esse porquê, se eu entendo como o que eu faço tem se o que eu faço tem uma razão de ser, eu me sinto importante. Se eu me sinto importante, eu acho que meu trabalho tem significado, porque eu me vejo, de certa forma, na construção dessa aspiração. Bom, então, se eu sei, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Então, quando você precisa criar um sistema que vai lidar com toda a complexidade, você define o porquê, aí você tem que definir para cada um o que a pessoa faz. Aí você pode fazer um sistema de metas. Agora, se você faz um sistema de metas de curto prazo, pensando no orçamento, pensando em apenas na lucratividade de curto prazo, você pode até ter um bom resultado no curto prazo, mas você não está gerando valor para o longo prazo. Então, você precisa criar um sistema de metas muito diferente do que tem hoje. Você tem que criar um sistema de metas que seja articulado com metas mais longas. Então, o que aconteceu nessa empresa foi todo esse sistema de como que eu chego em 2030 nestas condições e
vem desdobrando para trás para você saber o que você tem que fazer no ano. Não é o meu orçamento que vai me levar, mas é o que eu tenho que fazer para atingir um objetivo em 2030. Agora, se eu tenho o que eu vou fazer e para que eu vou fazer, outra coisa que a gente precisa, qualquer pessoa precisa, é saber como eu estou indo, né? Então, esse como estou indo, as pessoas inventaram a avaliação de desempenho, a avaliação de competências, ou avaliação de resultados, inventaram um monte de sistemas de avaliação. Mas todos são muito difíceis de fazer e, em geral, não dão muito certo. Então, o que essa empresa fez? Ela foi criar, ao invés de avaliação de desempenho, simplesmente conversas de desempenho. E a conversa de desempenho, ela tem um olhar para o futuro, não para o passado. É basicamente assim, o que você precisa desenvolver para entregar mais resultado daqui para frente. Não é o que você não entregou e o que você entregou, mas o que você pode fazer, o que eu posso te ajudar para entregar aqui mais para frente. Mas um líder, para ser capaz de ter essa conversa, o líder precisa ser muito preparado, com um tema que a Patrícia trouxe na liderança colaborativa, entre outros, né, a questão da escuta. Porque uma pessoa qualquer só fala quando alguém escuta, senão ela deixa de falar. Então, para uma pessoa poder falar, ela precisa ser escutada. Se a pessoa é escutada de uma forma genuína, de uma forma autêntica, a outra pessoa diz o que pensa. Não só diz o que o outro quer ouvir. Se a pessoa pode dizer o que pensa, ela pode ser autêntica. Uma pessoa ser autêntica é ser livre, é ser espontânea e é, portanto, ser inovadora. Porque quando você diz tudo o que você pensa e todos colaborando na liderança colaborativa dizem o que pensam, é que você é capaz de ter a faísca do novo. Então, a partir de um processo de escuta, onde todo mundo se sinta seguro psicologicamente, com capacidade de dizer, com a opção de dizer o que pensa, você tem o único espaço possível para inovar. Então, o líder tem que saber conter esse ambiente com uma escuta verdadeira, onde as pessoas possam dizer o que pensam, porque aí vai ter inovação. Se você tem inovação, você vai além, você entrega algo além do ordinário, você entrega algo extraordinário. Agora, não é todo mundo que diz o que pensa. Ninguém empodera ninguém, né? As pessoas precisam se autorizar a empoderar. E elas só se autorizam se elas não têm medo, e se elas confiam nela e no líder. Daí a importância do bullet da Patrícia, da liderança colaborativa, que é a confiança. Então, se eu não tenho um ambiente seguro psicologicamente, tem muito a ver isso com saúde mental, é claro, né? Se eu disser o que eu penso, se eu for punido, não vai funcionar. Então, nesse processo onde o líder contém esse ambiente e fortalece que as pessoas sejam autênticas, tem a questão de você tolerar erro, mais do que tolerar erro, de gostar do erro, né? Onde você realmente pode ir além. Então, a gente criou todo esse treinamento e essa questão do líder que fosse capaz de escutar, mas com essa sabedoria de criar um contexto onde as pessoas fossem um time de alta performance. Que, na verdade, é isso que a gente está falando. Time de alta performance são aqueles que podem fazer algo extraordinário. Então, com isso, a gente focou muito tem muito a ver com conversa não violenta, tem muito a ver com empatia, tem muito a ver com todos esses critérios. Mas, ao invés de fazer uma avaliação de desempenho, onde impera, todos nós sabemos aquelas técnicas, a gente fica esperando o mas, né? Não, você foi muito boa, foi legal, mas, bom, aí você ouve, e aí você destrói, porque você não pensa mais nada depois disso. E, em geral, é muito difícil. Nós, turma de RH, ficamos querendo que faça avaliação de desempenho, ninguém quer fazer, feedback ninguém dá, por quê? Porque é difícil. Então, a gente esquece de feedback, esquece de avaliação de desempenho e começa a conversar sobre como fazer melhor daqui para frente, nesse ambiente onde há muita segurança psicológica e, portanto, muita comunicação aberta, e onde, para você evoluir, você tem que ser muito curioso, né? Então, eu estou percorrendo os pilares da liderança colaborativa da Patrícia, né? Então, se eu já sei o porquê e o que e o como, né, tem uma outra parte que é importante, que tem a ver com eu ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido. Eu preciso ser reconhecido porque eu preciso pertencer, eu preciso fazer parte de algo. Se tudo que eu faço ninguém nota, eu não faço parte. Então, a gente precisa disso para ter esse sentimento de pertencimento, que é fundamental para qualquer time, de um reconhecimento.
E a gente hoje reconhece de uma forma muito confusa, né? E acho que aí é onde a gente tem um capítulo muito importante para refletir, que tem uma pesquisa da semana retrasada, eu acho, da McKinsey sobre startups e por que as pessoas, por que o turnover das startups, passando esse momento difícil das startups que estão aí por causa das questões de juros e tudo mais, uma situação mais difícil e dispensando, onde todo fundador de startup, mas eu acho que isso serve para qualquer empresa, né? A pesquisa da McKinsey é recentíssima, é só por lá McKinsey Startup 2023, vocês vão achar a pesquisa. Mas eu acho que serve para além das startups, diz que as pessoas trocam por salário, benefício, flexibilidade. Não é cultura e propósito. Agora, qual é a questão, né? Se você faz uma cultura, pensa numa cultura onde as pessoas tenham que ficar porque acha que é lindo o que você vai fazer, não vai funcionar assim. Isso porque você vai acabar com a guerra na Ucrânia, porque você vai gerar pacificação no mundo, vai acabar com a fome, gerar equidade. Isso tudo é lindo, mas não é por isso que as pessoas trabalham. As pessoas trabalham acreditando nisso, mas cada uma também tem o seu propósito. Então, a gestão de propósito é bem importante, porque senão eu pego o meu propósito e vou com ele para outro lugar. Não preciso ficar onde eu estou. Então, esse é o grande desafio. Como que eu reconheço o todo, né? Todos esses atributos de por que eu estou numa empresa? A cultura, o propósito, o salário, as oportunidades de desenvolvimento, o que eu aprendo, o que isso traz de valor para mim em relação aos valores da empresa. Então, o que a gente fez lá foi um processo de começar e terminar, de indagar muitas pessoas, né, se elas sabiam porque o trabalho delas existia, se elas sabiam como que elas estavam indo e por que isso era importante para elas ou para a vida delas, não só para a vida profissional. E o que a gente aprendeu com isso é que a empresa hoje, ela tem... Quando eu comecei minha carreira, 36 anos, tinha muita questão se a educação era responsabilidade da empresa ou responsabilidade do Estado, se a saúde era responsabilidade da empresa ou se era responsabilidade do Estado. Eu acho que isso está totalmente superado, acho que está superado, mas não sei a resposta, mas o que eu acho que a empresa tem que pensar no seu colaborador como um todo, não adianta, ele não vai ser produtivo se tiver um problema familiar, se tiver um problema financeiro, então ela vai ter que cuidar da saúde mental em todos os aspectos. Com relação à educação, se a gente está falando de reskilling, upskilling, que a Patrícia trouxe, né? Porque com toda a escassez de mão de obra e há muito desemprego, a gente vive esse mundo totalmente paradoxal, né? Faltam pessoas, de forma muito genérica, em os países X, né? Tem escassez de talentos e tem desemprego. Então, você precisa requalificar ou dar uma nova qualificação para os novos momentos. Você precisa ensinar as pessoas que apertavam o parafuso a ser desenvolvedor de sistema, né? Desenvolvedor para aplicativo, esse tipo de coisa. Então, a empresa, ela vai ter que assumir, ela teve que assumir. Então, no caso da empresa que eu estou falando, criou um sistema de educação muito forte, onde a pessoa tinha suas condições de ir atrás do que queria aprender, seja formalmente, seja on the job, seja com projetos. Ela tinha uma plataforma onde ela podia cuidar disso, e a empresa também estimulava muito. Então, não dá mais para a gente dizer que a educação é um problema de governo, eu pago os meus impostos, então o governo que faça o upskilling e reskilling. O governo está muito atrasado na matéria de educação. Os currículos acadêmicos de muitas universidades particulares, faculdades particulares de primeira linha estão ultrapassados. E nas empresas isso não está ultrapassado. Tem muita coisa legal acontecendo. Então, se eu sei o porquê, eu como, sou motivado, sou reconhecido, eu tenho uma motivação, um motivo para agir. Eu tenho motivação e eu vou estar num ambiente seguro, eu vou poder dizer o que eu penso e vou com isso, junto com o meu time, em colaboração, atingir resultados extraordinários. Essa empresa que eu estou falando, muita coisa aconteceu isso, o EBITDA, ou EBITDA, depende de como vocês querem falar dela, em 10 anos subiu de 4 para 18 bilhões,
de reais. Não, desculpa, a receita, o EBITDA subiu de 1 para 8 bilhões e a receita de 4 para 18 bilhões. Número de empregados subiu de 8 mil para 18 mil. E o valor de mercado dela cresceu mais de 5 vezes. Então, e a questão central foi o líder, ele tem que se assumir e querer se assumir como líder e ser capaz de criar esse ambiente com esse contexto e blá, 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 blá. Eu acho que é melhor parar por aqui para a gente ter tempo para discutir com perguntas e poder aprofundar em algum outro tópico. Era isso. Perfeito, Pisa. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui no chat, né? A Patrícia tinha colocado o slide de liderança colaborativa, né? E naquele slide, né, falava também da responsabilidade do líder de cuidar do bem-estar das pessoas. E aí tinha várias dimensões de bem-estar, né? Bem-estar físico, bem-estar mental. E tinha também uma dimensão que era bem-estar espiritual. E aí a pergunta que foi colocada é, puxa, como que o líder pode atuar, né, no bem-estar espiritual das pessoas, né? Você pode, Patrícia, já que você colocou, dar uma elaborada sobre isso? Posso. Não sei se eu tenho a resposta, mas eu posso tentar aqui. É um tema que eu comecei a olhar mais, eu acho que tem surgido aqui em alguns fóruns que eu tenho participado, porque eu acho que a gente estressou muito a questão do físico e mental, né? E acho que tem um limite, né, do físico e mental, né? E que talvez eles não sejam suficientes. E quando a gente está falando nessa pessoa como um todo, e a gente, né, tem até aquela bring your whole self to the work, né? A parte espiritual faz parte das pessoas. E vamos aqui só ficar bem claro, né? Espiritual é uma coisa, religioso é outra, são coisas completamente distintas, né? Então, por exemplo, quando eu fico pensando assim, então a gente fala, por exemplo, até a questão de uma coisa que ficou meio mainstream, que é mindfulness. Mindfulness, pela origem dele, as duas principais origens, que uma está numa professora de Harvard, que eu não vou lembrar o nome dela agora, e outra no John Kabat-Zinn, eles são ainda em si mentais e pouco espirituais. Quando a gente for para uma linha, talvez, o que eu entendo, uma linha mais meditativa, de uma meditação, que é outra história, não é mindfulness, é meditação, talvez ali eu acho que a gente está alcançando uma dimensão espiritual. Então, por exemplo, a gente viu durante a pandemia muitas empresas trazendo essas coisas, então oferecendo mindfulness, meditação, que mais? Coaching, até terapia, né? Acesso a essas plataformas, né? Então, eu acho que sim, a gente iniciou esse movimento, mas talvez a gente ainda esteja ficando muito no físico, mental e explorou pouco esse espiritual, que também faz parte, e que talvez ele vai ajudar mais a gente a se conectar com esse mundo que a gente precisa cuidar, entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa liderança regenerativa, pelo pouco que eu estudei, comecei a aprender sobre o que é isso, ele tem um lado muito forte com espiritualidade, com ancestralidade, com planeta. Então, eu acho que são coisas que a gente ainda olhou pouco, ainda acessou pouco, mas estão aí para a gente olhar essa pessoa inteira que todos nós somos, né? Não sei se o Sérgio tem alguma... Não, eu acho que todos nós, né, a gente precisa pertencer, ter o sentimento de pertencimento, né, se sentir pertencendo a algo. A gente precisa ter algo importante para fazer, a gente precisa ter alguém para amar. Então, eu acho que isso que faz alguém se sentir bem. Então,
essa pessoa ela precisa ter uma condição de trabalho onde ela se sinta pertencendo, né, e ela sinta valor naquilo que ela faz. Agora, por isso que acho que é muito importante essa questão do assédio, dos assédios, especialmente do assédio moral, desses estilos de liderança, porque ainda pega a força de vendas em farma ou em qualquer outro lugar, ainda o estilo de liderança tende a ser muito de comando e controle. Só que as pessoas não aceitam mais isso. E aí as ouvidorias nesses lugares sobem absurdamente, tem muitas queixas. E aí fica aquele negócio, você não sabe como lidar com esses problemas todos que hoje são bem comuns em várias empresas, que é as queixas de assédio, e os líderes, eles erram na mão, mas não dá mais para errar na mão, né? O líder tem que aprender que hoje, comando e controle, você vai ter problema muito sério. Mas estamos numa transição disso. Então, acho que o bem-estar tem a ver muito com a qualidade da liderança, em criar um ambiente onde as pessoas sintam que pertencem, sintam que fazem algo de importante. Acho que é por aí. Legal. Bom, passando aqui para a próxima pergunta que foi colocada, né? Então, foi feita aqui uma colocação assim de como é que vocês dois aí recomendam, né, que se desenvolva escuta ativa na liderança, né? É fácil falar, né? É fácil Muito. a gente tentar pensar em escutar, né? Mas o que mata é esse ativo, né? O, Uhum. Demonstrar apreciação, né, e acolher o que a pessoa fala. A primeira coisa que eu acho que e é muito difícil, no ambiente onde há uma relação de poder, é você querer aprender o novo, você saber que você não sabe tudo e ouvir com curiosidade. E como que você faz isso? Em que situações que a gente escuta ativamente? A gente escuta ativamente sem ser treinado, quando não tem relação de poder, é mais fácil. Então, quando você está conversando, qualquer pessoa aqui que foi no estádio de futebol vira amigo do cara que está do lado e abraça e sua junto, né? Porque não tem nenhuma relação, não tem relação de poder e você sabe que a pessoa está ali, que tem um objetivo comum, né? Mas você sabe que as pessoas estão ali simplesmente porque vamos discutir junto futebol e você ouve o que a pessoa fala, você fala e você está lá se abraçando, não é assim? Essas situações acontecem muito quando você, com algumas pessoas, quando você começa a conversar com o motorista do táxi, porque de repente você não está ali, ele não está te avaliando, então você ouve de verdade, né? Você ouve de verdade, você se espanta, né? Eu aprendi uma coisa com o motorista de táxi que eu nunca esqueci. Ele falou assim: onde pinga nunca seca. Então ele faz qualquer corrida. Então, para mim foi importante. Mas se eu estivesse julgando o que ele está falando, se eu tivesse, olha, concordo ou não concordo, então a gente precisa esquecer os paradigmas de concordância que a gente tem, senão a gente não vai aprender nada. Se eu vou concordar ou discordar, eu não vou entrar no que eu não sei. E não vou aprender nada de novo. Então eu preciso ter a magia de desligar a chavinha e falar, eu não tenho paradigma nenhum. Tem alguém que sabe mais do que eu. Tem alguém que pode me ensinar algo. E a gente é muito inteligente para achar isso, né? A gente todo mundo é mais inteligente que a média. Então fica muito difícil a gente escutar de verdade, porque a gente sempre tem algo a dizer. E aí você se ferra. Agora, quando você está conversando com um amigo, quando você está num apaixonamento, você escuta de verdade. Agora a gente precisa fazer esses exercícios, conversar com um motorista de táxi, conversar com uma pessoa no estádio de futebol, conversar com uma pessoa que senta do lado da sua poltrona no avião, e ver como a gente está se sentindo, o que a gente está pensando, e levar isso para o dia a dia do trabalho, onde a relação de poder e as armadilhas que isso traz atrapalham demais a gente ser autêntico. Mas aí eu já começo a filosofar, então paro por aqui. tá bom. Então, quem perguntou como que faz para melhorar, fala para a turma começar a ir andar na feira, a andar no centro da cidade, a conversar com pessoas que não têm relações de poder ou hierárquicas, começa a pensar o que ela está sentindo naquela hora. Ou ir Sei. assistir jogo de futebol, né? A Manu tá tentando subverter Isso. que a gente combinou.
Mas É o como eu acho que é combinado um que não pode comentário falar? relacionado ao que foi falado aqui, vamos deixar lá. Fala, Manu. Sim, sim, é uma coisa que me ajudou muito também quando eu comecei a explorar mais escutativa. Uma coisa que eu ouvi era, primeiro, a gente, é um pouco do que o Sérgio falou, a gente vê o mundo como a gente é, né? Tem os nossos, a gente escuta como a gente é. E normalmente tem vários passos para a escutativa, mas mesmo numa escutativa que me falaram, nível 1, você está escutando a pessoa, está presente, mas muitas vezes a gente é autorreferente e a gente fica pensando no que o que aquela pessoa está falando, qual é o impacto em mim, né? E existe um outro olhar para essa escuta, que é se eu começar a escutar e pensar o que significa o que aquela pessoa está falando para ela, né? Então, qual é o impacto nela e como isso e por que ela está escolhendo aquelas palavras? Então, escutar mais do que é dito, né? Primeiro, por que está te falando? Segundo, que palavras como está a pessoa? Para você vai além das palavras. Era a minha contribuição, me ajudou bastante a perceber mais o outro. Foi uma boa contribuição, Manu. Acho que o que traz também é assim, né? Primeiro, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, o líder começa por ele mesmo, seu processo de se conhecer melhor e também se administrar melhor, né? Não adianta ele só se conhecer se ele não se administra, né? Eu tenho piti, pronto, aí não dá certo. Então, começa por ele se conhecer. Depois começa pela empatia e saber se relacionar. Porque não adianta eu ter empatia e falar você que se dane. Eu tenho que saber construir em cima disso, da empatia que eu sinto. Então, quando a gente combina essas 4 coisas, eu me conheço, eu me administro, eu tenho empatia e consigo administrar a relação, se eu tiver motivação para agir, eu vou tomar grandes decisões para todo mundo, né? Enfim. Perfeito. Antes de colocar a próxima pergunta, que é uma pergunta bem legal, né? Pelo menos para mim, o que eu falo é escutativa, né? A gente escuta já pensando no que a gente vai responder depois. Daí a gente para de escutar, mas a gente não está interessado no que a pessoa está falando, a gente está interessado no que a gente vai falar depois, né? E é engraçado isso, né? Porque daí a gente corta a pessoa, ela não terminou porque você quer falar, quer falar, quer falar. E é justamente o contrário da escutativa, esse, né? Bom, a próxima pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Vocês comentaram aí, né, sobre os modelos de avaliação de performance atuais, né, que eles estão obsoletos, né? Dado ainda mais que existe uma expectativa nova de liderança, né? E aí a pergunta é sobre mudanças práticas, né? Então, putz, eu vim de 12 anos de UI, né? Você tem que ter uma avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho é o que pauta quem você vai promover, pauta quem você vai aumentar o salário, pauta quem você vai demitir, né? E é o mecanismo de empresa tradicional, né? Então, como que você subverte isso? Então, a primeira parte da pergunta é essa, né? Que mudanças práticas que vocês estão vendo nos modelos de avaliação de performance, né? Especialmente, né, nas empresas tradicionais. E a segunda parte da pergunta, né? Na verdade, na segunda parte, a pergunta ela é diferente, não é sobre avaliação. A segunda pergunta que está nesse conjunto é na esfera de recolocação profissional, né? Dado isso que está acontecendo na liderança, como que eu alavanco isso? Como que eu me posiciono isso para me recolocar melhor e mais rápido, né? Dado que as competências são diferentes. Então, são 2 perguntas, pode até dividir. Uma é sobre avaliação de performance, mudanças práticas, e a outra em recolocação, como que eu utilizo essas mudanças. Patrícia, eu começo e você pega a segunda, que você é expert, é muito difícil, pergunta para mim também. Sim, comente. Eu vi um sistema de avaliação. Na Clabin, a gente acabou, no exemplo da empresa que eu dei, a gente acabou com avaliação de desempenho no sentido de notas, rates e qualquer coisa. Eram só conversas estruturadas para fazer autoavaliação. Depois o líder, às vezes tinha anos que era 360, todo mundo fazia seu formulário, preenchia, se discutia, mas com o único propósito de desenvolvimento, quais competências desenvolver para entregar mais resultados. Se desvinculou totalmente de remuneração ou qualquer coisa de forced ranking ou qualquer coisa assim. E era muito a ideia de você fazer um feed forward e não um feedback.
O que eu vi recentemente, estou trabalhando numa empresa com essa ideia, eu vou dizer, de certa forma, acabar com uma avaliação de desempenho, mas fica assim, lá o teste está acontecendo, cada um faz sua autoavaliação e vai para uma conversa com o líder, e o líder ele tem que escrever 3 frases sobre um compromisso ou um contrato de desempenho para o ano seguinte. Mais de comportamento e desenvolvimento de competência, não um contrato de metas, isso é separado. Então, assim, acabou a avaliação de desempenho, só tem a autoavaliação e 3... Porque você faz autoavaliação, depois tu não quer fazer PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, e aquilo não serve nunca para nada e não acontece. Então, nessa empresa grande, bem grande, da área de TI, agora você faz nesse ano, faz a autoavaliação e recebe um box, conversa, e na conversa sai um compromisso de 3 frases sobre ações para o ano, comportamento e desenvolvimento. Então, são 2 experiências concretas, né, do mundo real, quero dizer. Mas é difícil esse tema. Porque quando alguém inventou um formulário de avaliação de desempenho, foi pensando em ajudar o líder a fazer isso, mas eu acho que nunca deu muito certo. Eu acho que o que o Sérgio falou é isso. Eu acho que desse ponto, realmente a gente está vivendo uma transição. Ainda as empresas estão fazendo seus MVPs aí, e quem sabe a gente vai achar um modelo que vai ser um modelo aí que vai prevalecer, como tiveram modelos antigo Ninebox, mas por enquanto a gente não tem ainda nenhum modelo que despontou, assim, e as empresas estão testando muito. Acho que a parte que já talvez não seja mais tendência, essa parte do feed forward, de tirar o feedback, de tirar um pouco passados, grande parte das empresas já estão adotando. Agora, como você realmente avaliar e fazer o link com o desempenho, o resultado, é difícil, né? Ura, você quer falar de novo a pergunta ou deixar Claro. a pessoa perguntar? Porque eu não sei se eu entendi, se são Vamos assim, lá. Não, a pergunta, se as competências ajudam na recolocação. a pergunta é a seguinte: a gente está vendo mudanças aí nas competências buscadas aí dos líderes, né? As competências necessárias, né? Vamos dizer que eu esteja num processo de recolocação profissional, né? Como que eu me posiciono considerando essas novas definições aí de liderança, né? Eu imagino que as empresas, né, elas estejam querendo contratar, putz, eu quero uma CFO, né? Eu quero uma CFO que se preocupe com o bem-estar também espiritual das pessoas, né? Como que eu utilizo isso num processo de recolocação? Eu acho que essa é a pergunta. Se não for essa, Lígia, por favor, levanta a mão e... Então, eu acho que o que a gente, né, vou falar um pouquinho do ponto de vista, né, do profissional e do ponto de vista também de quem estiver contratando, entrevistando, né? Então, assim, quem está entrevistando, quem está contratando, ele deveria ter uma clareza de qual que é o perfil da liderança que ele está buscando, né? Então, geralmente, as organizações, aqui a gente deu esse modelo aí que eu sugeri, que é o modelo, uma iniciativa global, mas geralmente as empresas têm seus modelos, né, seus dicionários de competência, têm aí, ou deveriam ter, o que é um líder e quais são as competências que ele quer ter. E quando a pessoa vai entrevistar, ele vai entrevistar com base nessas competências, né? Então, por exemplo, a gente falou um monte lá da escuta, né? Da escutativa. Então, se é uma parte importante, né, de uma competência de um líder para aquela empresa, que ele tenha a escutativa, o entrevistador vai procurar isso no candidato, no profissional. Como que o candidato vai fazer? Como sempre fez. Eu acho que aí não muda muito a regra. O que tem que ser feito é mostrar através de exemplo, né?
Então, eu falo que aqui não tem muita coisa, é um pouquinho do reverso. Então, trazer exemplos de que eu sou uma pessoa que consigo escutar. Então, mas aí, quando a gente está falando de exemplo, não fala assim, quando eu falo com os meus subordinados, os meus liderados, né? Fica muito abrangente. Geralmente, seja específico, conte uma história, sabe? Falar assim, não, realmente, isso é uma coisa muito importante para mim, deixa eu te dar um exemplo. Tive recentemente o caso de uma pessoa assim assado na minha equipe, e como que foi? Eu sentei, como que eu encarei isso? Eu trouxe essa pessoa, já para acabar as barreiras, por exemplo, uma coisa que é muito básica, que a gente faz pouco, é tirar essa pessoa, se você tem que dar um feedback, né? Ou alguma conversa, ou ter conversas mais difíceis, é tirar essa pessoa. Então, eu convidei essa pessoa para fazer uma reunião andando, para a gente poder estar num outro ambiente e estar escutando mais. Ou eu, em vez de sentar, né, tipo, de frente para a pessoa, eu chamei essa pessoa para sentar aqui do meu lado, junto, para a gente não ficar eu de um lado e a pessoa do outro. Então, assim, que coisas que a gente pode fazer para mostrar efetivamente que a gente estava, né, ouvindo e que a gente se preocupava e dando exemplo, contar uma história. E aí vem um acronismo muito, né? Tem vários, tem o STAR, eu uso o CAR, que é o, né, de carro, que é qual que é o contexto, né? Qual que foi a ação e qual que foi o resultado. Então, você vai contar essa historinha, o contexto era isso, uma pessoa na minha equipe, então, a performance dela, ela estava desmotivada, como que eu tive a conversa difícil, que elementos que eu trouxe, quais foram as ações, e daí pode entrar um pouco mais em detalhes, senão é aqui que é a parte mais longa da sua resposta, a parte mais curta, na verdade, é o resultado, porque aqui tem que ser mais objetivo. Agora, o erro mais comum é a gente passar muito tempo na parte do contexto. Então, a gente gasta quase tudo falando do contexto e não fala o que a gente fez e quais foram os resultados. Então, toma cuidado com isso só. E é treinar. Porque se você não treina, se você não vai treinar, você não vai saber responder bem, você vai ser pego, né? Aí desprevenido e não vai saber falar a história. Então você tem que ir se preparando, sim, fazer tipo a lição de casa chata, que é quais são as historinhas. Então, por exemplo, eu dei lá o framework, né? Pega alguns temas do framework que são muito batidos e fala, como que eu demonstro esse ponto? Qual que vai ser aqui meu exemplo para o CAR para essa escutativa? Qual que vai ser o meu exemplo do CAR aqui para diversidade, se me fizer uma pergunta de diversidade, né? Então, fui bem prática, bem tática aí para vocês. Legal. Pessoal, a gente está bem avançado aí no horário aí, né? A gente tinha proposto aqui que fosse um evento aqui de 1 hora, né? Eu estou vendo que o interesse está alto, que eu estou vendo aqui que não diminui, ninguém saiu da reunião, então está bem legal. Então, eu ia perguntar só se alguém tem alguma pergunta final aí para os nossos panelistas, senão Eu eu... falei, viu, Uras, para Nicole, que eu aprendi uma coisa nova, que lá nesse grupo do EDG, que eu faço parte, e que eles convidam as pessoas para que chama Afterglow. Então, o Afterglow, todos os eventos você tem um Afterglow. Então, assim, quem quiser e precisar, sai, mas quem quiser e puder, fica para esse Afterglow. E é bem legal, assim, é bem bacana. Então, se alguém quiser ficar, eu estou à disposição. Alguma pergunta a mais, gente? A gente pode até abrir aqui o microfone. Ou tá todo mundo cansado, terça-feira brava, nem a quinta-feira de happy hour, né? Então, bom, vou agradecer muito aí a Patrícia, agradecer aí o Pisa. Foi muito legal, aprendi aí várias coisas interessantes. Legal ver um pouco a transformação aí que está
a transformação que está andando, né? E, sobretudo, ver que tem gente preocupada com isso, né? Quer dizer, eu acho que o mundo está ficando muito mais complexo, né? Então, a liderança tem que se adequar, né, a essa complexidade, a essa velocidade, e a gente elaborou bastante nisso, tá bom? Então, a gente vamos dar uma salva de palmas aqui para os dois, né? E Obrigada, gente. Quem quiser, depois eu acho que a Nicole compartilha a apresentação. Quem quiser alguma referência, alguma coisa, é só falar. E quem precisar de alguma ajuda do Career Service, sabe também com quem falar. É legal vocês visitarem a página do INSEAD Global de Carreiras, do Carreira para Alumni. Eles repaginaram, tem várias coisas, iniciativas interessantes, vários materiais interessantes e também os cursos de Lifelong Learning. Inclusive, tem um que, se não me engano, eu fiz logo que lançaram, que é gerindo, liderando times remotos ou times digitais, alguma coisa assim, também super pertinente. Então, tem muita coisa boa lá, muito webinar, muito curso e muito material. Se também tiver dificuldade de navegar, só falar. legal, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pisa. Eu Obrigada, que gente. agradeço, é uma Obrigada, satisfação. Sérgio, Uras, Rodrigo, Nicole. Tchau.